Quando as luzes se acendem no sambódromo da Marquês de Sapucaí, o público raramente imagina a complexa realidade que produz o desfile. Para além do brilho das fantasias e do resplendor das alegorias, existe uma história de trabalho árduo que precisa ser compreendida e contada. A antropóloga Lélia Gonzalez diz que as escolas de samba são produtos das camadas proletárias negras urbanas do início da década de 20 do século 20. As escolas de samba se transformaram numa das principais expressões do carnaval carioca. Mas a festa é também um local de trabalho. Ao longo de um ciclo de produção anual, diversos trabalhadores, majoritariamente homens e mulheres negros, contribuem para o espetáculo a partir de diferentes ofícios, como ferragem, marcenaria, costura e outras técnicas e saberes fundamentais para a produção de um desfile, que nos encanta, mas que é resultado do trabalho de artistas anônimos que, através de um regime de visibilidade perverso desde pelo menos a década de 60, contribuiu para uma visão de um artista único, os carnavalescos. Os barracões das escolas de samba do carnaval carioca revelam mecanismos que reproduzem a desigualdade estrutural a partir de mecanismos como classe, raça e formação profissional. Enquanto trabalhadores majoritariamente negros, homens e mulheres, que a partir dos seus saberes, técnicas e do empenho do seu trabalho produzem o carnaval muitas das vezes em relações e condições precárias, os méritos, o prestígio e as grandes remunerações dessa festa, que movimenta uma grande cadeia produtiva, da nossa cidade, estão quase que exclusivamente relacionadas à atuação de profissionais exteriores a uma estrutura pregressa das escolas de samba, sobretudo os carnavalescos, uma função historicamente ocupada por homens brancos legitimados pelo seu diploma, geralmente da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As relações de trabalho no barracões das escolas de samba são pautadas por uma lógica de trabalho por empreitada, que é um exemplo da lógica da precarização do trabalho no país. Na lógica do trabalho por empreitada, no carnaval carioca, um empreiteiro, que pode ser um decorador de alegorias, um chefe de ateliê de fantasias, um ferreiro, um marceneiro, combina um valor pelo seu trabalho, pelo todo do seu trabalho com o seu patrão, numa negociação direta, e, a partir desse valor, ele precisa administrá-lo para entregar esse resultado final. Então é muito comum que esses empreiteiros contratem menos pessoas do que o necessário para a realização do trabalho para maximizar os seus lucros. Então a gente está falando de relações laborais absolutamente precárias, não apenas na sua materialidade, mas também quando a gente pensa a falta de garantias, em acordos que são quase exclusivamente verbais e numa cadeia produtiva onde a prática do calote já se transformou numa instituição. É um risco inerente à atuação nessa cadeia. A ausência do Estado na regulação das relações trabalhistas nos barracões das escolas de samba é um fator crucial. Apesar de receberem subvenções públicas desde 1935, as escolas de samba não operam sem que haja uma política efetiva voltada para as condições de trabalho dos profissionais que produzem a festa, que produzem aquele que é considerado o maior evento da cultura do Brasil, o maior espetáculo da terra. Nesse sentido, o desfile das escolas de samba é um exemplo da lógica brutal da organização neoliberal do trabalho. Informalidade, superexploração e precarização. Essa realidade se insere em um contexto histórico mais amplo sobre a precarização do trabalho no Brasil com raízes profundas no período escravocrata. O projeto abolicionista, concluído formalmente em 1888, não foi acompanhado de políticas públicas que garantissem a integração da população negra no mercado de trabalho. Pelo contrário, com incentivo à vinda de imigrantes europeus num projeto de embranquecimento, a população negra foi relegada a posições subalternas e precárias, justificado, sobretudo, por um pensamento social racista que considerava que o elemento negro não era compatível com o projeto de modernidade que estava em curso. Existe aqui uma contradição fundamental. Como associações comunitárias que nasceram no pós-abolição, a partir desse associativismo negro, como as escolas de samba, acabam hoje por reproduzir uma lógica de desigualdade racial que elas nasceram para combater. O racismo não é um mero resquício do período escravocrata. Na realidade, é um mecanismo de reprodução de privilégios que se atualiza em novas bases. Isso é importante para a gente compreender que mesmo com avanços legislativos, mesmo com políticas de ações afirmativas que nas últimas décadas, por exemplo, aumentaram a formação, a qualificação profissional e a escolaridade da população negra, a discriminação e, sobretudo, a desigualdade no mercado de trabalho no Brasil permaneceram. Então, quando a gente pensa a divisão racial do trabalho a partir da história das escolas de samba,
nós estamos falando de uma história que atravessa a própria lógica do que é o trabalho negro no Brasil. As escolas de samba são um microcosmo, um micro-organismo que reproduzem tanto os avanços, as conquistas da organização de homens e mulheres negras no pós-abolição, quanto os limites e os desafios de uma estrutura, de uma sociedade baseada no racismo anti-negritude. E o trabalho é uma categoria fundamental para a gente entender como se opera essa forma de manutenção e reprodução das desigualdades raciais. É hora de olhar para além do brilho das miçangas, galões e lantejoulas para enxergar a realidade precária que produz o espetáculo. O trabalho no barracão das escolas de samba é um exemplo das contradições de uma sociedade que celebra a cultura negra enquanto perpetua as desigualdades raciais a partir do mercado de trabalho. É urgente não apenas reconhecer, mas transformar as condições daqueles que são os verdadeiros artistas do carnaval, os heróis anônimos dos barracões das escolas de samba.